pastor João Batista chegou trazendo uma história impressionante. Ele veio do norte, ele contava as histórias pra gente de como era o ministério dele no passado. Ele trabalhou no Amazonas, naquela região ali da floresta, mesmo da selva, um lugar muito inóspito, assim, o início do ministério dele, pelo que ele conta, era muito difícil. Histórias assim dele sair de casa de barco, no escuro, à noite, para fazer o trabalho nas igrejas perto do rio, e sair de casa e passar semanas longe da família, viajando sozinho, nos barcos, dependendo dos guias. Mas ele é um lutador, né? Então ele ama muito o que ele faz, isso está nos olhos dele. Então ele viveu aquele início difícil, e depois, quando as circunstâncias do ministério foram ficando favoráveis, digamos, melhores, foi para a cidade, um ambiente melhor, a gente ouve das histórias da saúde dele, da saúde da família dele. Ele foi acometido de problemas de saúde seríssimos, e nessa luta da saúde dele, a esposa também foi acometida de problemas sérios de saúde. E aí, como consequência desses problemas, a gente encontrou, então, a irmã Régina hoje, ela é cadeirante, tem uma vida assim, com ele ativa na igreja, mesmo com essa dificuldade. Todos os dias ele chega nos cultos, todas as programações da igreja, ele faz questão de levar ela, e abre ali o porta-mala do carro, tira a cadeirinha dela, coloca do lado e abre a cadeira, tendo alguns irmãos para ajudar ou não. O sorriso nos lábios dele ao trazer a família, trazer a esposa para a igreja é o mesmo, e ele pega ela no colo, coloca na cadeira e leva ela para dentro da igreja. A nossa igreja, ela tem a nave da igreja, e tem alguns ambientes que tem uma escada para subir, tem um salão da igreja que é lá em cima, normalmente a gente faz as reuniões por lá. Em algumas delas, a irmã Régina, que é a esposa dele, ela participa. E ele não existe dificuldades na visão dele e no trato dele com ela, porque ela é em cima, porque ele pega ela no colo e chama a gente, convida a gente, vamos lá, vamos subir. É como normal, como se eu fosse subir, como se você fosse subir, todos vamos subir e ela vai subir. É lindíssimo assim ver a relação dele com ela. Eu me batizei, o pastor João Batista, ele comentou, né, justamente sobre o internato, né? E eu e minha mãe perguntamos como é que é o internato. Ele existe mesmo? E ele entrou em contato com uma irmã da igreja que tinha parentes, né, no internato, que era o diretor no internato. Por intermédio dela, a gente conseguiu. Ele correu atrás, porque eu não tinha conhecimento, nada disso. Então ele foi atrás das informações e das pessoas que poderiam estar nos ajudando. Então ele foi abrindo o caminho para a gente. E deu certo. De Maués para Manaus, a gente só sai de lá ou de avião ou de barco. E o que o pastor João Batista, mas a Régina, eles fizeram por nós, foi justamente enxergar por nós e fazer por nós. E tomar atitudes assim que nós jamais teríamos tomado. Foi o pastor João Batista, né, que teve, que eu me sinto assim muito honrada, né, de ter feito o nosso casamento, né. O pastor João Batista já não era mais o pastor distrital. Fiz questão que fosse o pastor João Batista, não podia ser outro pastor, né. Meu pai, o pastor João Batista, é uma pessoa, um homem batalhador. E eu sei que nas lutas que a gente teve como família, nas doenças que a gente tem como família, a fé que ele passou e a presença de Deus nas nossas vidas tem ajudado nessas lutas, nessas batalhas, nessas dificuldades. Então, realmente o pastor João Batista e o homem João Batista são a mesma pessoa, ele é um homem de Deus. 2000, quando meu pai teve o diagnóstico de linfoma, foi um momento muito complicado. Em 2008, minha mãe teve o AVC e ficou dependente. Foi uma época difícil pra gente, uma época que eu vi meu pai fraquejar, e ele lembra dessa história. Mas acho que foi uma época que eu me revoltei com Deus, como todo ser humano. Um dia pode acontecer, apesar de todo o conhecimento que a gente tem.
mas foi a época que a gente aprendeu a confiar plenamente em Deus. Quando tudo diz que não é pra gente confiar, quando não tem explicações, acho que foi a época que moldou a mim, principalmente em relação à confiança em Deus. Ao ver o sofrimento da minha mãe, e ali foi, acho que foi o momento que eu e meu pai mais penamos. Foram noites sem dormir, para dimensionar, por uma pessoa que não tinha noção da realidade e que você não sabia se aquilo ia melhorar ou não. Não tinha perspectiva. A esperança, em termos humanos, não existia, a gente não enxergava. Foi uma adaptação. A limitação da minha mãe na minha vida, na vida dela, na vida do meu pai, foi uma adaptação. Até prender no antes e depois não faz bem. Nossa família, hoje eu considero uma família muito forte por causa dos problemas. Hoje, se eu descobrir que eu estou com câncer, eu não vou ficar desesperado como a maioria dos jovens ficariam. Que nossa família foi moldada nas batalhas, nas lutas, e isso fortaleceu. É uma família forte, onde a fé, a esperança de um futuro em Deus, em Cristo, onde não vai haver problema, doença, nada, é o que nos fortalece cada dia. Meus pais queridos, vocês dois são exemplos na minha vida. Hoje eu agradeço imensamente pela fé que vocês me passaram, pela força como pessoa que vocês me passaram, e em termos humanos, pela profissão que eu tenho, pela possibilidade de ser um médico, pela possibilidade de ter me formado numa faculdade federal, por vocês terem priorizado os estudos da minha vida e tornado isso um lema de vida. Se hoje eu estou por aqui, se hoje eu estou vivendo bem, realizei um sonho, é porque o Senhor, meu Pai, me ensinou a estudar, depois estudar e estudar. São 3 coisas, Pai, que eu fiz na vida: estudar, estudar, estudar. E vocês dois priorizaram isso na minha vida, e eu agradeço imensamente. Se hoje eu sou um homem com um caráter, com uma fé, com uma profissão, foi totalmente por conta de vocês. E eu espero, meus pais, um dia lá no céu, a gente tá lá, seu cabeludo, mãe andando, voando, nossa família forte e firme, como a gente sempre foi. Obrigado.